Olá, investidores! Aqui quem fala é o Carlos Vecchia. Eu estou aqui para passar um pouquinho de como foi a performance, das nossas carteiras, tanto de ações como das carteiras globais, A gente teve um mês aí de setembro ainda bem pesado para os mercados globais, Eu estou aqui para explicar um pouquinho por que a gente caiu, e das carteiras principalmente de ações, e quais são as nossas perspectivas, O que aconteceu no mês e como é que a gente está vendo daqui para frente. A gente veio aí, o terceiro mês seguido de queda das bolsas brasileiras, Nesse mês acompanhado também das bolsas globais, todas elas caíram, e por alguns fatores, Aqui no Brasil a gente começou o mês com uma questão do 7 de setembro, aquela mini crise institucional que a gente teve ali entre os poderes, executivo e judiciário principalmente, e foi, no auge ali no 7 de setembro, a gente teve uma discussão que se acirrou e logo depois com uma carta do Bolsonaro junto com o Temer, que deu uma amenizada, jogou panos quentes na situação, o Bolsonaro falando que não era algo contra o STF, mas sim contra alguns ministros especificamente, e isso pôs uma discussão que deu uma acalmada, e a gente voltou para discussões que aparentemente ficaram mais amenas, dado que o presidente viu uma perda de apoio no Congresso com essas medidas, que a gente decidiu sentar com um discurso um pouco mais ameno para conversar. A gente teve e vem tendo ainda discussões sobre os precatórios, sobre a extensão do auxílio emergencial e do Bolsa Família também. Então, isso tudo ainda está um pouco nebuloso no cenário de como a gente vai definir esses fatores, que pode, e gerou bastante ruído no final, pode gerar nem tanto um rombo tão grande nas contas públicas, mas sim quebra uma postura da nossa respeito ao teto de gastos, da nossa respeito a uma questão fiscal mesmo, O Brasil já desde 2014 vem apresentando déficit, a gente precisa reverter isso e bota em xeque a trajetória da nossa dívida, que a gente passa a não ter previsibilidade para onde vai, isso que é o pior, a previsibilidade da dívida. Então, aparentemente, essa questão dos precatórios já está bem encaminhada, O Paulo Guedes até levantou o braço e falou, olha, se eu cumprir os precatórios, eu passo acima do teto de gastos, a lei do teto de gastos. E se eu descumprir os precatórios, eu descumpro a lei de uma obrigação que eu tenho. Então eles sentaram para conversar, viu que realmente esse arcabouço que foi criado estava impossibilitando o governo e hoje aparentemente estão chegando numa resolução. A gente tem uma solução já mais encaminhada para a questão dos precatórios, aparentemente, mas ainda não resolvida, e a questão dos auxílios emergenciais ainda em voga. Tudo isso colocou um peso fiscal um pouco maior, apesar de os resultados fiscais terem vindo melhores nos últimos meses. Setembro e agosto foram meses de uma arrecadação muito forte, uma melhora na economia, o avanço da vacinação, o que levou o Brasil para um dos países que mais vacinou no mundo. Já estamos hoje na gravação dessa carta com 75% da população vacinada. Se a gente olhar a primeira dose, a população adulta vacinável mais de 92% vacinada. Então isso ajudou na retomada, tem ajudado na relação de redução da dívida no Brasil e talvez já se fala até num superávit ano que vem das contas públicas. Se continuar do jeito que está, a gente teve uma leve melhora assim na questão fiscal, apesar desse ruído político muito forte, A gente teve uma melhora fiscal que criou esse espaço para novos gastos e criou esse ruído todo. Então, além disso, saindo um pouquinho aqui do Brasil e indo lá para fora, a gente tem uma questão de crise energética, que não é só uma questão do Brasil, a gente está sofrendo com a falta de chuva. Na Inglaterra, na Europa, a gente tem um aumento do preço de gás, na China, uma falta de carvão. Então, o mundo inteiro está passando por essa questão de crise energética, o que está gerando mais inflação, não só no Brasil como no mundo todo, principalmente nos emergentes, que ainda sofreram com uma questão cambial, além de todo o gargalo das cadeias logísticas que já tem, aumento de frete marítimo. Alguns países já começaram a levar os juros, principalmente os emergentes, e nos países desenvolvidos, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente vê a postura dos bancos centrais agora colocando que a economia já está se recuperando, não precisa tanto mais de estímulos e já começa a se falar em redução dos estímulos no final desse ano, que era algo que já era esperado pelo mercado, mas não tinha tido uma sinalização oficial do governo, dos bancos centrais que iriam fazer isso, e que essa compra de títulos deve acabar na metade do ano que vem, e uns juros que possivelmente só subiriam em 2023, talvez subir em 2022. Isso impactou as taxas de juros globais, que impactou bastante os emergentes, Quando sobe a taxa de juros nos países mais desenvolvidos, tem-se uma saída de recursos dos países emergentes, fortaleceu bastante o dólar, por exemplo, penalizou muitas bolsas no mundo inteiro,
já que possíveis altos de juros podem, e uma inflação mais alta, que é o que a gente está vendo, podem ter um crescimento global menor e, por isso, menores resultados nas empresas. Eu gostaria de, depois de todo esse cenário, que a gente só falou de coisa negativa, que a gente vem se falado muito também, de uma subida de juros, de mais inflação, crise energética. Teve uma questão da Evergrande na China também, que foi uma crise induzida, lá da China, que já não era novidade, já vinham falando isso há algum tempo, mas que se consumou realmente a data de vencimento de alguns pagamentos que essa segunda maior incorporadora da China teria que fazer. Ela acabou não fazendo e a gente está dentro de um prazo de um mês que ela tem para fazer, mas efetivamente ainda não fez. Isso gerou um burburinho, se isso poderia se alastrar para o resto do mundo, mas a gente vê isso como um fator não sistêmico, algo que é mais pontual da China. Os fundos que possuem parte dessas dívidas lá não são fundos que têm não têm uma participação muito alta nessas dívidas, e o governo chinês tem feito um movimento que é de comprar os ativos dessas empresas. As estatais estão resolvendo as obras que não seriam acabadas. A empresa Evergrande tem vendido seus ativos e o governo da China tem injetado cerca de 75 bilhões de dólares por semana no sistema financeiro, muito focado no setor de infraestrutura e construção civil, para acalmar os rumores do mercado, dar bastante liquidez por lá. Então, aparentemente, é uma crise que coloca o crescimento da China um pouquinho menor, mas já era algo que está dentro da postura do governo de uma desaceleração, buscando um crescimento para algo em torno de 5% no ano que vem, e não mais os quase 20% que eles vinham tendo no início do ano. Então é algo que o governo chinês, lembrando que ele controla muito a economia, vem colocando uma redução de crescimento para lá, justamente para não ter inflação, mas eles têm ainda muito espaço fiscal e monetário para agir. A gente, olhando isso, diminuiu nossas exposições a commodities, A gente ainda tem uma leve exposição nas carteiras em China, mas bem menor do que era antes. E apesar disso tudo, eu gostaria de fazer algumas pontuações, Essa crise na China ela já foi mapeada, já era algo que estava no radar. O governo vem falando disso há alguns meses, A Evergrande vinha sinalizando isso desde o ano passado, não é algo novo. Então a gente tem um cenário em que a China está indo para um caminho de crescimento e que o governo está mudando, E tudo que é contra o caminho de crescimento deles, eles estão agindo não a favor disso, mas sim colocando alguns ajustes no mercado. Não tira a China do crescimento deles, e como eu falei, eles ainda têm os juros altos que podem cair, mais alto que outros países. Já sinalizaram reduções de várias taxas de empréstimo por lá. A gente tem muito espaço fiscal para injetar dinheiro na economia, diferente dos outros países, Ela não precisou fazer isso durante a crise e tem espaço para fazer agora, ou seja, não tira a crise. A China do caminho de crescimento, eles não estão em crise por lá, tem só um crescimento menor. Vindo aqui para o Brasil, a gente tem 10 entre 10 investidores que a gente conversa falando de eleições. De novo, também não é algo novo para todo mundo que está aqui. As eleições são ainda no ano que vem, o cenário ainda bem certo. A gente não sabe quem vem e quem não vem. Acho que muito já foi precificado de uma crise maior vindo de eleições. Óbvio, vamos ter volatilidade no ano que vem, isso está no radar. A gente pode ter ainda, talvez até surpresas positivas, olhando sem colocar aqui a favor de nenhum outro candidato, olhando lentes que a gente vê no mercado, como já foi precificado em outras eleições. Se a gente talvez não tenha o Lula, por exemplo, nas eleições, se não tem uma eleição tão polarizada, ou se surgiu uma terceira via, que vem citando vários nomes, para essa terceira via, pode ter uma surpresa positiva, Então a gente pode ter uma reprecificação de ativos, somente muitas vezes do Lula não vir, que é um candidato que tem se colocado contra o teto de gasto, por exemplo, que é algo ruim para o fiscal brasileiro, seria ruim para o dólar, para a inflação no Brasil, mas é muito difícil também ele partir para algo muito perto de uma venezuelização da economia, porque ele efetivamente não vai ter um apoio no Congresso tão grande quanto ele tinha antes. O Congresso, a Câmara e o Senado mudaram muito de postura e ele já não teria tanto apoio para fazer essas mudanças todas que teriam que ser via PEC, via uma proposta de emenda constitucional. Então, grande parte disso, a gente acredita que essa incerteza toda que o mercado coloca, nem tanto pelos dados fiscais, que tem melhorado, como eu coloquei, a gente teve meses muito melhores, nosso PIB voltou a crescer, a gente está arrecadando, os últimos meses todos foram um recorde histórico de arrecadação, o que, por um lado, a gente estava olhando uma dívida no início do ano que poderia chegar a 90% do PIB, a gente já caminha para uma dívida que talvez esteja abaixo de 80% do PIB esse ano, que é muito bom, muito melhor do que estava antes, talvez, como eu falei antes, com talvez um superávit ou zerando o nosso déficit que a gente não consegue desde 2014. Então, é algo que tem dado melhor
fiscal, mas a gente tem uma perspectiva de trajetória fiscal pior, né? Então a gente tem esse balanço que é difícil. O macro acabou pesando muito mais do que o micro, porque também no dado das empresas a gente vem tendo dados muito melhores, os resultados estão vindo melhores. Então esse cenário macro, risco político pesou muito mais do que os resultados efetivamente do macro brasileiro, das empresas também, da parte micro, que estão crescendo bastante, e com a reabertura as empresas estão com uma recuperação de resultados muito forte, como a gente não vinha há algum tempo, e todos esses riscos que eu coloquei geraram para a gente uma situação de valuation, ou seja, de precificação dos ativos no Brasil, muito baratos. Por qualquer métrica que a gente possa utilizar hoje, a nossa bolsa está precificada como nas crises lá de 2008 do subprime, ou na crise no momento mais agudo, mais tenso do coronavírus em 2020, até lá na crise antes do impeachment da Dilma, onde a gente estava realmente numa crise, numa recessão muito forte, em 2016. A gente não tem esse cenário de crise no Brasil, a gente vai ter um crescimento menor ano que vem, com mais inflação, mais juros, mas a gente não tem efetivamente uma crise, então a gente acredita que nesse momento, eu sei que é muito curioso e difícil a gente defender isso aqui, mas é o momento de falar, olha, ficou muito barato. Quando a gente olha para a bolsa, principalmente, a gente tem que comprar quando está barato e vender quando está mais caro. Parece muito fácil fazer isso, mas a hora de comprar barato é quando tudo parece ruim, que é mais ou menos o que a gente está vivendo agora, mas é quando a gente pode ter as grandes valorizações, podem vir agora. Eu não estou dizendo que vai melhorar amanhã, vai melhorar mês que vem, isso é muito difícil fazer, mas o que a gente consegue falar é que realmente agora o aumento de bolsa é que a bolsa está muito barata. Os ativos no Brasil ficaram muito baratos, tanto com a taxa de juros, o prêmio de risco nosso ficou muito alto, com taxas de juros já de CDBs e títulos de tesouro passando de 10%, quanto as precificações de bolsa também muito barato de empresas que são muito boas. A gente vê as empresas nossas de muita qualidade no nosso portfólio, por exemplo, com um cenário muito positivo para elas e caindo, né? Então, a gente fez uma mudança no nosso portfólio e a gente está mudando para uma adequação que a gente acha que talvez uma possível recuperação a gente possa ganhar mais do que o mercado, né? Então a gente tem uma carteira que se expõe muito mais, né? A gente, apesar disso, a nossa carteira ficou, no início do mês, a gente subiu muito mais do que a bolsa e quando caiu a gente caiu um pouquinho mais. Essa nossa postura de uma possível recuperação a gente vai ganhar mais, a gente fechou junto com a bolsa próximo de 6,5 na carteira de ações, mas olhando que uma possível recuperação pode trazer uns ganhos muito maiores dessa carteira, que é o que a gente está falando agora, né? Se a gente tem que comprar ações quando elas estão baratas, a gente fez essa postura, não estamos na elevação máxima da posição comprada em ações nas carteiras, por exemplo, mas a gente já tem uma postura em ações para ações que possam se favorecer com esse crescimento, tá? Então é um pouquinho disso que a gente quer passar para vocês. Tem muita coisa sendo falada de negativa, realmente a gente está vendo esses riscos no Brasil, lá fora, tem muita coisa, mas por outro lado também os nossos ativos ficaram muito baratos aqui no Brasil, então a gente tem que pesar essas duas coisas também. Para quem tiver paciência, estiver investindo para o longo prazo, a gente pode tendo essa postura de, pensando no horizonte mais longo, ter ótimos resultados lá na frente, lembrando que com ainda alguma oscilação no curto prazo, a gente não está descartando isso, está acompanhando bastante e focando o nosso portfólio, não mais tanto para o varejo, por exemplo, muito mais para mais juros e mais energia elétrica, por exemplo, aqui no Brasil, mas já apostando um cenário ainda de crescimento, de recuperação ainda mais lenta, mais recuperação global, que a gente tem visto no mundo inteiro, uma recuperação mais tímida aqui no Brasil, também com uma inflação mais alta, mas os portfólios já estão adequados, se movimentando para esse ajuste, tá bom? A gente fica à disposição de vocês, qualquer dúvida que quiserem, pode mandar e-mail, entrar em contato